Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 12 sobre as revoltas do período regencial da história do Brasil. Sou o professor Luciano Vernier e vamos dar início então à nossa aula de hoje. Na aula anterior foi possível observar aquele período da história brasileira conhecido como período regencial. É um período que vai de 1831, lá da abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro, em favor do seu filho Pedro de Alcântara, e vai até 1840, como vimos na aula passada, através do golpe da maioridade, onde o Pedro de Alcântara, não tinha nem 15 anos ainda, assumiu o trono do Império do Brasil, com o título de Dom Pedro II. Podemos destacar, naquele período, na nossa aula anterior, 4 tipos de regência, a regência trina provisória, a regência trina permanente, as regências una de Feijó e a regência una de Araújo Lima. E nessa aula de hoje nós vamos apresentar as principais revoltas provinciais que ocorreram durante este período. Não somente ocorreram, mas na verdade elas iniciaram, Várias revoltas vão iniciar no período regencial, mas vão ter seu término apenas no segundo reinado. Vamos falar um pouco sobre as revoltas provinciais, motivos pelos quais houve essas revoltas, o porquê que houve. Então, as crises. Inúmeras revoltas iniciaram durante o período regencial, fato que levou, por exemplo, o padre Diogo Antônio Feijó, aquele mesmo que foi um dos regentes, Ele dizia que as revoltas, em relação às revoltas, que o vulcão da anarquia ameaça devorar o império. É importante, então, gravar esta mensagem, o vulcão da anarquia ameaça devorar o império. Quem foi que disse essa frase? Foi o padre Diogo Antônio Feijó. Os motivos que deram origem a essas revoltas foram principalmente por 3 fatores. Nós vamos ter uma crise econômica, a crise social e uma crise política. Então, com a junção desses 3 fatores, nós vamos ter aí 5 principais revoltas desse período. As exportações brasileiras. Então, vamos falar um pouco sobre a crise econômica. Então, as exportações brasileiras estavam com os preços baixando, o açúcar estava em decadência devido ao que? A concorrência da produção do açúcar de beterraba, que era produzido lá na Europa, e do açúcar produzido nas Antilhas, então, o açúcar holandês. Então nós temos aí esta decadência, por exemplo, da produção açucareira, ainda mais, mais atenuada. Outros produtos como o couro, o fumo, o algodão e a erva mate, por exemplo, enfrentavam forte concorrência internacional. Como nós sabemos, o Império fez alguns acordos, incluindo equiparação de taxas alfandegárias. Isso dificultava muito o comércio interno e facilitava a compra de produtos de outros países. Então, por isso, há um problema na produção interna do país. Outro fator da crise econômica, as áreas mineradoras conhecidas, elas estavam se esgotando, aquele ouro brasileiro que parecia inesgotável começou a ficar cada vez mais escasso. O governo arrecadava poucos impostos devido ao privilégio alfandegário concedido aos produtos da Inglaterra, aquela taxa de 15%, e de outros países. Os privilégios alfandegários vão prejudicar o desenvolvimento da indústria brasileira. Então, o Brasil vai se projetar aí com a indústria, vai se demorar muito tempo para ter um movimento industrial no Brasil. Por quê? A grande maioria dos produtos que chegavam ao Brasil eram importados de outros países, por conta das taxas alfandegárias, que eram bastante baixas. Outros fatores que desestabilizaram a balança comercial foi aquela dívida de 2 milhões de libras esterlinas com a Inglaterra, por exemplo, devido àquele empréstimo para o pagamento a Portugal pelo reconhecimento da independência do Brasil. Então, aquela dívida estava se arrastando ao longo do tempo, e o Brasil, então, tinha que firmar esses acordos com a Inglaterra, manter os privilégios com os ingleses e, com isso, estagnava ainda mais a sua indústria e aumentava mais o problema da crise social e econômica que estavam atrelados aí ao mercado interno.
Despesas para conter as rebeliões, né? Ou seja, como vimos lá no período imperial ainda nós tínhamos a Confederação do Equador e a Guerra Cisplatina. Foram dois movimentos durante o primeiro reinado que foi necessário injetar uma grande quantidade de recursos financeiros para manter as duas guerras, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Aconteceu que isso causou, né, um rombo nos cofres do governo e precisando ser cobertos por empréstimos em bancos estrangeiros. Então, como eu falei, tentando amenizar essa crise, o governo ele tentava contrair empréstimos. Só que é o seguinte, você vai lá, vamos supor, pegava 100 mil reais, né? Hoje, pegou 100 mil reais, mas tinha que pagar 200 mil de volta, pagava o dobro. Então, isso foi somente, né, virando uma bola de neve, né, esses empréstimos que o governo brasileiro ia contraindo nos bancos estrangeiros. E a crise social. Então, a maioria da população, ela vivia em situação de miséria, tá certo? A grande parte da população, que incluía escravos, brancos também, mas pobres, né, que não faziam parte da elite econômica, viviam em situação de miséria. E o poder, né, estava nas mãos de quem? Dos latifundiários, que eram aqueles grandes proprietários de terra, e também dos grandes comerciantes, né, que normalmente os grandes comerciantes eram portugueses. O governo, para tentar diminuir o déficit, né, ou seja, diminuir a questão do desequilíbrio desta balança comercial, aumentava os impostos, né? Então, era sair do governo, né? Para pagar as dívidas, aumentava os impostos. Então, tirava-se mais dinheiro das pessoas. E muitas pessoas acusavam, né, os problemas econômicos aos comerciantes portugueses, tá certo? Que eram os grandes comerciantes da época. A crise política. Então, havia crítica ao autoritarismo do governo central, né? As províncias, elas queriam maior autonomia, né, e liberdade até mesmo para eleger os seus representantes, né, os presidentes das províncias, que até então eram eleitos, né, eram indicados pelo próprio, no caso dos regentes, né. Algumas províncias queriam até mesmo a separação do governo central, como foi que ocorreu aí na Revolução Farroupilha, que nós veremos na aula de hoje. Então nós temos esse slide. Pessoal, questões que caem na prova da ESA, tá? Normalmente elas atribuem a revolta ao local onde ela ocorreu. Tá? Então esse slide é muito interessante você, se você quiser imprimir, se você quiser digitar, escrever, colocar, imprimir, colocar no seu quarto, no seu local de estudos, é interessante. Então tem que saber que a cabanagem aconteceu no Pará, que a Farroupilha aconteceu no Rio Grande do Sul, que a Sabinada ela aconteceu na Bahia, né? Que a revolta dos malês aconteceu na Bahia e que a balaiada foi no Maranhão. Então tem que saber aonde aconteceu cada revolta. Né? Do mais importante da aula de hoje, nós saímos aprendendo o quê? A revolta e onde ela ocorreu. Tá? Então gravem, aprendam isso. Tá? Onde é que foi que ocorreu tal revolta? Cabanagem. Então a cabanagem foi uma revolta de caráter popular, ou seja, foi uma revolta que houve a população geral se aderir ao movimento. Tá? Então nós temos nessa época dois tipos de movimento: movimento popular e movimento não popular. O popular ele agrega escravos, gente pobre, né, e muitas vezes nem recebiam apoio da elite. E tem os movimentos de elite que não recebem apoio popular porque não tinha interesses, por exemplo, de acabar com a escravidão. Então, muitas vezes não se aderia aos movimentos de elite a população em geral, né? Até muitas vezes nem ficavam sabendo, né, na revolta. Então, a cabanagem ela foi uma revolta popular ocorrida no Pará. E por que cabanagem? Né? Porque as pessoas que combateram, que lutaram nessa revolta, elas moravam em cabanas, chamados cabanos, né? Então por isso a cabanagem. Eram homens e mulheres pobres, livres mas pobres, índios mestiços que trabalhavam também na extração de produtos da floresta, né? Os cabanos se revoltaram contra a situação de miséria, né, e contra os responsáveis pela exploração social. Então decidiram tomar o poder na província. E os fazendeiros, no início, eles deram até mesmo apoio, né, os latifundiários lá da região,
A elite até apoiou o movimento, porque estavam descontentes com a centralização do governo central, né? Aquela centralização administrativa. Eles não eram a favor disso. Eles queriam maior autonomia às províncias. Então viram na revolta dos cabanos, né? Vamos apoiar esse movimento. Por quê? Porque aí nós vamos ter, quem sabe, aí maior autonomia provincial. Os fazendeiros queriam o quê? Exportar seus produtos, né? Os produtos da região ali, o cacau, madeira, ervas aromáticas, e entre outros produtos, sem barreiras comerciais, que até então tinham, né? Tinha uma série de barreiras que impediam esse comércio direto, muitas vezes, com outros países. E também a questão, por exemplo, das taxas alfandegárias. As taxas, né, impunham um pesado fardo sobre os produtos internos. Entretanto, logo os fazendeiros se afastaram do movimento. Tá? Então eles pararam de apoiar. Por quê? Porque alguns membros do movimento, alguns membros populares, decidiram terminar com a escravidão e distribuir terras para lavradores. Olha, lógico que o latifundiário não vai querer dividir sua terra, né? Então eles não gostaram dessa ideia dos cabanos e decidiram parar de apoiar o movimento. E também em relação à escravidão, né? Não queriam acabar com a escravidão. Um dos líderes do movimento, né? Um dos líderes dos cabanos, foi o padre Batista Campos. Aí os alunos podem perguntar assim, mas professor, não tinha o regime do padroado, né? O regime do padroado não era um acordo entre o Papa e o Imperador? Sim, era. Porém, nós temos no regime do padroado, no caso, os bispos. Mas os padres, normalmente, eles estão envolvidos aí em alguns movimentos sociais, como foi nesse caso. Então, esse padre Batista Campos, ele benzia, né, os pedaços de madeira que eram utilizados como armas. E os líderes mais populares eram conhecidos por apelidos como Gigante do Fumo, Mãe da Chuva, Domingos Onça e João do Mato. Então é interessante, pessoal, associar esses elementos a cada revolta. Então a cabanagem. Os revoltosos recebiam apelidos como da natureza. Opa, já sei que é cabanagem. Tinha um padre lá que benzia os pedaços de madeira que era utilizado como armas. Cabanagem. Então associar, né, elementos de cada revolta, isso é importante, né? Normalmente cai nesse sentido na questão. Então os cabanos, eles vão conquistar Belém, que era a capital do Pará, em janeiro de 1835 e mataram, né, o presidente da província e outras autoridades do governo provincial. Os cabanos tomaram o poder, mas lhes faltava o quê? Organização, e havia também conflito de interesses. Então havia alguns que eram mais a favor das ideias populares, outros que eram mais a favor da elite. Então havia essa discrepância entre os interesses. E dado esse problema, né, essa rebelião ela foi traída várias vezes. Isso vai facilitar a repressão do governo e a saída dos cabanos do poder no Pará. Então a tropa imperial do governo central no Rio de Janeiro, ela foi enviada ao Pará para reprimir e fez violentamente uma repressão à revolta. O fim da luta armada vai ocorrer em 1840, então quase 5 anos após, em 1840, né, os cabanos foram derrotados, tá certo? O cálculo aproximado de mortes está em torno aí dos 30 mil, isso era muito para a época. Né? É muitas pessoas, hoje atualmente é muita gente, mas digo na época 30 mil era um número bastante expressivo. Os que não foram mortos foram perseguidos, né, e presos pelo governo. Agora, pessoal, vamos falar da Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Foi a mais longa, né, revolta da história brasileira. Ela vai de 20 de setembro de 1835 até 1º de março de 1845. Então são quase 10 anos. A Revolução Farroupilha. Revolução Farroupilha, né, ou Guerra dos Farrapos, ela vai ocorrer aonde? No Rio Grande do Sul. Tá? Só no Rio Grande do Sul ela vai se estender até Santa Catarina. Tá? Então, na prova não vai cair, ocorreu, vai aparecer as duas opções. Tá? Se aparecer, pode aparecer Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou somente Rio Grande do Sul, porque o foco, o início, foi no Rio Grande do Sul. E ela não foi popular. Tá? A Revolução Farroupilha, ela não foi popular.
E foi, como eu já falei, a mais longa revolta da história do Brasil, tá? Durou aproximadamente 10 anos. Principais causas, né, eram os problemas econômicos dos produtores rurais, dos latifundiários gaúchos. Porque a economia do Rio Grande do Sul ela era baseada na criação de gado e na produção de charque, né, as chamadas charqueadas, tá, onde eram expostos o charque. Para quem não sabe o que é charque, alguns chamam de carne de sol, tá? Mas no sul se chama charque, tá certo? A pecuária do sul atendia o mercado interno, né? Diferente daquela economia agrária do governo, que era voltada para o exterior. Então o Brasil, né, tinha que produzir para o exterior. Aí tinha o sul que produzia para o mercado interno. Então o governo ele não dava muita importância para a região sul do Brasil. Ou seja, não era interesse do governo, por exemplo, estimular o mercado interno. Não era. O interesse era o mercado externo. O açúcar, depois o café, como veremos. O charque gaúcho ele era comercializado entre as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e região Nordeste. O charque ele era utilizado aí na alimentação, né, dos escravos. Então, aí temos as charqueadas. O que é uma charqueada? Então, eles tinham, por exemplo, colocavam 2 postes, né, dois palanques, como fala o gaúcho, né, e esticava ou uma madeira, uma travessa, ou um fio de arame, e as mantas, né, da carne eram expostas ali, salgadas, né, com bastante sal, e eram expostas ao sol, né, eram chamadas charqueadas. Depois era feito o comércio desta carne, né, em outros estados, outras províncias, porque o charque ele durava mais tempo do que a carne sem estar salgada. Poderia ser transportada por mais tempo, poderia ser guardada, poderia ser confeccionada um alimento por mais tempo, né? Ou seja, mantinha o seu sabor e não estragava a carne. Então os donos das estâncias gaúchas, o que é estância? Vulgo fazenda, né? No sul a fazenda é chamada estância. Então os estancieiros gaúchos reclamavam da concorrência uruguaia. Então o Uruguai lá na fronteira com o Brasil, né, no Rio Grande do Sul, e também a Argentina, que fazia fronteira também com o Rio Grande do Sul, faz fronteira com o Rio Grande do Sul também, atualmente. E esses países, eles tinham facilidades em comercializar o charque com o Brasil devido à taxa de importação baixa. Então, ou seja, muitas vezes é mais barato comprar o charque lá do Uruguai, comprar o charque da Argentina, do que comprar o charque do Rio Grande do Sul. E isso gerou um problema, né? Ou seja, os gaúchos queriam privilégios. Ora, nós somos brasileiros, vocês têm que comprar de nós, não do estrangeiro, né? Por exemplo. Então o charque, como eu falei, ele chegava a custar menos do que o charque gaúcho, aquele charque importado, né? Além dos problemas das taxas de importação, os estancieiros, né, os donos das estâncias, das fazendas lá do Rio Grande do Sul, que possuíam suas propriedades próximas à fronteira do Brasil com o Uruguai, queriam eliminar, né, ou reduzir as taxas de circulação de gado nos dois países. Pessoal, guarde essa informação e depois nós veremos, quando nós falarmos sobre Guerra do Paraguai, formos falar sobre guerra contra o Oribe, Rosas, e problemas que vai ocorrer ainda nessa região. A Revolução Farroupilha foi o início dos conflitos entre Brasil, Argentina e Uruguai. Tá? Foi o início. Depois nós teremos outros conflitos aí, que o mais sangrento será a Guerra do Paraguai, mas aí é um assunto aí bem mais para adiante. Mas já desde o começo nós já estamos vendo os problemas que havia nessa região, problemas fronteiriços, né? Ou seja, os estancieiros gaúchos reclamavam que os fazendeiros uruguaios invadiam as fronteiras brasileiras e o seu gado, né, vinham para o Brasil, né? Outro objetivo dos farroupilhas era a luta por mais liberdade administrativa para a província. Então, os gaúchos queriam, né, e até mesmo queriam separar o Brasil, né, do Rio Grande do Sul. Essa era uma intenção. Por quê? Com isso teriam mais liberdade e quem sabe então, já que o Brasil favorece tantos estrangeiros, quem sabe vão dar bola para a gente. Se a gente for estrangeiro, vão querer comprar da gente, né? Quem sabe é assim. Dentre os principais líderes farroupilhas estão Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. Então são esses 3 nomes que são importantes
da Revolução Farroupilha. Em 1835, no ano do início da Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, Bento Gonçalves comandou as tropas que invadiram Porto Alegre, que era a capital da província. O governo central tentou reagir, mas não teve forças. E os Farroupilhas, ou os Farrapos, no ano de 1876, fundaram a chamada República Rio-Grandense ou República de Piratini. Inclusive, o prédio onde hoje é a sede do governo do Rio Grande do Sul se chama Palácio Piratini, tá certo? Então, o Rio Grande do Sul se separou do Brasil, ou seja, se emancipou politicamente durante esse período. Bento Gonçalves, após conquistar Porto Alegre, foi escolhido, duas vezes escolhido, presidente da República Rio-Grandense, mas logo foi preso pelas tropas imperiais. O vice-presidente da República Rio-Grandense foi José Gomes de Vasconcelos Jardim. Então esse camarada aí foi o vice-presidente da República Rio-Grandense que assinou o manifesto da proclamação da República Rio-Grandense. Em 1839, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi conquistaram Santa Catarina e fundaram a chamada República Juliana. Então, ou seja, outro país que surgiu, República Juliana. Então nós temos o Rio Grande do Sul, República Rio-Grandense, e depois nós temos Santa Catarina também, República Juliana, em 1839. Então a Revolução Farroupilha se estendeu para Santa Catarina também. A partir de 1842, a Revolução Farroupilha ela vai começar a ser contida pelas tropas imperiais. Ou seja, embora houvesse essa separação, a luta continuou. Então não foi o seguinte, separou, pronto, acabou a guerra, cada um seguiu para um lado. Não, continuou havendo a resistência dos dois lados. A luta continuou, embora os revoltosos estivessem no poder. Então as tropas imperiais foram comandadas por quem? Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, o Duque de Caxias. Luiz Alves de Lima e Silva, além de comandar as tropas, também fez acordos com os líderes farroupilhas. No dia 1º de março de 1845, já no segundo reinado, celebrou-se um acordo entre os farroupilhas e as tropas imperiais. O acordo foi realizado por Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, e os líderes farrapos. Ficou estabelecida uma série de exigências por parte dos farroupilhas. Então, quais foram as exigências dos farrapos? Os revoltosos não seriam punidos, os revoltosos receberiam a anistia do imperador, soldados e oficiais dos farroupilhas seriam incorporados ao exército imperial ocupando os postos equivalentes. Por exemplo, o camarada era cabo do exército farroupilha, ele se incorporava como cabo no exército imperial. O camarada era capitão do exército farroupilha, se incorporava como capitão do exército imperial. Os escravos fugidos, que haviam lutado ao lado dos farroupilhas, seriam libertados. Porém, muitos haviam morrido, porque eles eram a linha de frente do combate. Normalmente era assim, nessa época as batalhas, como que funcionava? Primeiro iam os soldados à frente, e havia uma linha de confronto. Então, não sei se alguém já viu aquele filme O Patriota, que conta a história da Revolução Americana. E é interessante você ver como que era o combate naquela época. Então, como são combates não próximos, porque a Farroupilha é mais de 60 anos depois dessa guerra, mas o combate era daqueles moldes. Então, havia uma linha de combate, havia o comando, e quem estava à frente eram os soldados mais modernos. E vinham morrer, vinham combater. Valia da pontaria, então dava o toque, prepararam, fogo, atirava, e assim a batalha. E então muitos escravos haviam morrido, mas sim conseguiram. Então essas exigências farroupilhas foram mantidas. Por isso que a Revolução Farroupilha, das revoltas provinciais, ela foi, vamos dizer assim, a única que houve um desfecho mais favorável aos revoltosos do que as demais, porque as exigências foram mantidas e depois o Rio Grande do Sul voltou a ser um estado, uma província brasileira. A Revolução Farroupilha foi uma revolta de estancieiros que estavam lutando pelos próprios interesses econômicos. Os revoltosos, por exemplo, não tinham como objetivo
não tinham, né, faltou um M ali, não tinham como objetivo terminar com a escravidão ou melhorar a vida das pessoas. Tá? Não era um objetivo. O objetivo era garantir o lucro das instâncias e exercer o poder político com maior autonomia. Falamos então na Farroupilha, agora vamos falar da revolta dos malês. É assim mesmo, dos malês. Tá? O que foi essa revolta dos malês? Foi um movimento de escravos africanos, conhecidos como malês, ocorrido aonde? Em Salvador, na Bahia. Muitos desses escravos eram de origem muçulmana. Tá? Os principais líderes da revolta dos malês foram Pacífico Licutã, que de Pacífico não tinha nada, Manuel Calafate, né, e Luiz Sanin. Então esse pessoal aí eram negros, escravos, vindos da África, né, conhecidos como os malês, origem muçulmana, tá? E tentaram uma revolta na Bahia. Então foi um movimento popular porque foi um movimento de escravos. Os revoltosos conseguiram armas e munições e estavam elaborando um plano para conseguirem a liberdade. A liderança era composta por mestres muçulmanos, como estamos vendo esse pessoal aí, né, os 3 nomes que nós vimos. Os escravos desfilavam pelas ruas com amuletos, traziam nas roupas frases do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, né, e vestimentas islâmicas. Acreditavam que isso seria capaz de protegê-los. Né? Por exemplo, tomasse um tiro, né, por estar ali com a faixa do Alcorão, e era como se fosse um colete balístico, né? Mas no moral da história isso não iria funcionar. E na noite do dia 24 de janeiro de 1835, o movimento foi denunciado. Né? Então o movimento estava sendo organizado, foi denunciado, e a polícia cercou a casa do Manuel Calafate. Um dos rebeldes foram mortos em combate, outros foram presos e condenados ao açoite público e fuzilamento. Com a revolta dos malês, aumentou o receio de revolta de escravos no Brasil, né, após essa revolta. Os senhores e donos de escravos, né, temiam que ocorresse o mesmo que acontecera na independência do Haiti, que havia ocorrido por essa época, e a partir disso começaram a reprimir mais violentamente os movimentos envolvendo escravos. Então, foi uma tentativa. Né? Agora vamos falar de outro movimento ocorrido na Bahia, que foi a Sabinada. Foi uma revolta ocorrida em Salvador, na Bahia, e não possuía caráter popular. Tá? Então, do contrário da revolta dos malês, que foi uma revolta popular ocorrida na Bahia, a Sabinada, né, ela não foi popular, mas ocorreu na Bahia. O principal líder da revolta Sabinada foi o médico Francisco Sabino da Rocha Vieira. Sabinada por conta do seu sobrenome, Sabino. Tá? O objetivo básico dessa revolta era formar uma república na província enquanto o novo imperador não completasse 18 anos de idade. Então, por exemplo, vamos montar uma questão aqui. Supor que venha na prova lá. Revolta do período, iniciado no período regencial, né, que tinha como objetivo proclamar uma república, enquanto o novo imperador, que seria Dom Pedro II, não completasse 18 anos. Sabe nada. Então vocês estão vendo aí o bizu, né, a questão da prova. Tá aí, ó, questão da prova, hein? Tá? Então você tem que saber esses detalhes de cada revolta. O que é a Sabinada? Qual era o objetivo da Sabinada? Sempre eu falo, pessoal, a respeito de revoltas. Quando estudar revoltas, o nome da revolta, líder da revolta, o local onde ela aconteceu, o seu caráter, se era popular, se era nativista, se era separatista, se era o que ela era, e qual era o objetivo, tá? O principal objetivo dela. Então, esses são os tópicos que você tem que saber de cada revolta. O exército baiano, ele apoiou o movimento, tá? Então, do Sabino. Então, os sabinos tomaram o poder em Salvador em 7 de novembro de 1877. O movimento não empolgou a maioria das pessoas, né? Os fazendeiros deixaram de apoiar o movimento quando os revoltosos afirmaram libertar a escravidão dos escravos que lutassem a favor. Ou seja, não havia um interesse, um objetivo claro de libertar os escravos, por exemplo. Por isso que o episódio, a revolta não alcançou um caráter popular. Né? Porém,
necessitando de um apoio, né, de um reforço popular, os revoltosos resolveram então afirmar: olha, quem lutar, os escravos que lutarem a favor da revolta serão libertados. Isso causou um receio por parte dos fazendeiros que saíram do movimento. O movimento enfraqueceu, faltou recursos, né, e vai ser então derrotado pelas tropas imperiais. Os fazendeiros também temiam, né, que acontecesse o mesmo que aconteceu na revolta dos malês. Então deixaram de apoiar o movimento. Os fazendeiros começaram a apoiar as tropas imperiais. Então mudaram de lado. Porque também havia isso. No momento eles apoiavam as tropas baianas, apoiavam os sabinos, né? Mas quando eles deixaram de apoiar, viram assim: não, é melhor nós apoiarmos o exército imperial, porque se nós apoiarmos as tropas imperiais, nós podemos aí ter algum lucro. Então essa era a intenção. Não havia uma bandeira, havia o que me dá maior interesse, o que me dá um retorno financeiro melhor, eu apoio. Era isso que acontecia no Brasil. Os fazendeiros começaram então a apoiar as tropas imperiais que haviam sido enviadas para combater os revoltosos da Sabinada. A Sabinada então ela teve fim, né? Onde muitas casas em Salvador foram incendiadas, cerca de 8.000 pessoas morreram nesse conflito. A Sabinada teve fim em março de 1838, embora houvesse uma repressão forte. Os líderes não foram mortos, mas sim presos, pois a revolta foi liderada por membros da elite. Então, nas revoltas do Brasil, isso vale tanto para o período colonial quanto para o período imperial, né? Essa questão das revoltas. Se o líder é pobre, ele vai ser morto, esquartejado, enforcado. Se o líder é rico, possui riquezas, ele normalmente é preso, é degradado, enfim, mas ele não é morto. Tá? Sabino, por exemplo, foi o líder do movimento, né, o principal líder que motivou a revolta, foi preso e degradado para o Mato Grosso. Agora vamos falar sobre a quinta e última revolta da nossa aula de hoje, a Balaiada. Embora o nome Balaiada dê a entender que é Bahia, ela não foi na Bahia, ela foi no Maranhão. Então, Balaiada foi no Maranhão, então é importante nós sabermos disso. E foi uma revolta popular, ocorrida onde? No Maranhão. Nesse período, o Maranhão ele atravessava uma grave crise econômica, tá certo? O algodão, que era o principal produto de exploração, estava em decadência devido à concorrência dos Estados Unidos da América. Então, o grande produtor de algodão, creio que até hoje seja um dos maiores produtores de algodão do mundo, né, são os Estados Unidos da América. Então, a gente tem um detalhe aí. Né? Então, o algodão, que era o principal produto de exportação do Maranhão, ele estava em decadência graças aí à concorrência dos Estados Unidos. A população pobre, né, do Maranhão era composta de sertanejos, vaqueiros e escravos. Essa população pobre da região. A população pobre estava sofrendo com a crise econômica. Então, a elite estava sofrendo, né? Em consequência, também a população geral. Então, decidiram se revoltar contra a miséria, a fome e os maus tratos nos quais estavam submetidos. Além da população revoltada, também havia o grupo dos bem-te-vis, tá? Quem eram os bem-te-vis? Eram profissionais urbanos maranhenses. Aí nós temos aí médicos, advogados, contadores, enfim, né? Esse pessoal que trabalhava aí, os profissionais liberais, tá? Foi o grupo dos bem-te-vis que deram início a essa revolta, né? Ou seja, eles eram organizados, diferente mesmo da população geral, né? Que havia vários gritos, né? Mas uma organização não havia, então o grupo dos bem-te-vis resolveu se unir, por ter mais estudo até mesmo, né? E deram origem à revolta. Contra quem? Contra os fazendeiros do Maranhão. Né? Então havia esse conflito, profissional liberal e fazendeiro no Maranhão. Então os bem-te-vis viram a oportunidade, viram os anseios da população, assumiram para si esta bandeira de lutar pelos interesses da população geral. Em contrapartida, recebiam apoio dessa gente, né, contra os fazendeiros do Maranhão, que eram os seus adversários. Juntamente apoiados pelos sertanejos pobres, deram início então à Balaiada. Os líderes populares da Balaiada foram os seguintes: Manuel Francisco
dos Anjos Ferreira. Ele era fazedor de balaios, por esse motivo a revolta recebeu o nome de balaiada. O que é o balaio? Tá aí a imagem do lado, isso é um balaio. Tá? Não sei se o pessoal conhece como cesto, né? O sul lá, o cesto. Lá no Maranhão era balaio, enfim. Por esse motivo a revolta recebeu o nome de balaiada. Cosme Bento das Chagas era um líder de um quilombo, né? Então também era pobre, e Raimundo Gomes, que era vaqueiro. Mesmo sem muita organização estratégica, os revoltosos conquistaram a cidade de Caxias, uma das mais importantes cidades do Maranhão. Ao conquistar a cidade, os populares, né, eles não tinham uma organização definida. Organização definida, né, uma organização definida, está repetida aí. Então entregaram o poder a quem? Aos bentivis. Então vejam bem, os líderes populares conquistaram, né, essa cidade, que era uma das mais importantes do Maranhão. Só que eles não tinham uma organização. Então decidiram entregar aquele, vamos entregar para esse pessoal que é entendido das coisas aí, vamos entregar para os bentivis aí, esse grupo aí, né, que nos apoiou, vamos entregar para eles o comando. Estando no poder, aí que acontece o seguinte, pessoal. Quem está no poder normalmente muda de opinião, tá? E os bentivis então buscaram conter a rebelião. Então eles apoiaram, agora que vão conter essa rebelião dos sertanejos pobres. Logo em seguida, os bentivis deixaram de apoiar os sertanejos pobres, deixaram de apoiar a balaiada, né, e começaram a apoiar as tropas imperiais, tá certo? Para combater a balaiada, foi enviada ao Maranhão uma tropa comandada por Luiz Alves de Lima e Silva, né, o futuro Duque de Caxias, e os bentivis estavam apoiando então as tropas imperiais. O combate foi bastante violento, com cerca de 12 mil mortes do lado, né, do lado dos sertanejos pobres. O fim da balaiada vai ocorrer em 1841. Aspectos da balaiada. Então, foi um movimento armado, organizado por sertanejos que queriam terminar com a opressão social, não possuíam um objetivo político definido e não foi um movimento único e harmonizado. Tá? Síntese, vamos encerrando a nossa aula de hoje. Então, nessa aula, foi possível observar os principais movimentos revolucionários iniciados durante o período regencial, sendo a cabanagem no Pará. Então, a cabanagem, os cabanos, lembrando, o movimento popular ocorrido no Pará, tá certo? Inclusive, tem um monumento no Pará que fizeram homenagem aos cabanos, tem na imagem lá, depois vocês podem dar uma olhada, tá? Então, a cabanagem. Lembrando a cabanagem daquela situação em que havia o padre Batista Campos, benzia os pedaços de madeira, né? Os membros do movimento recebiam apelidos da natureza, Domingos Onça, né? Gigante do Fumo, enfim. Também temos a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha foi um movimento não popular, né? Não foi um movimento popular, ocorrido no Rio Grande do Sul, também se estendeu por Santa Catarina, né? E houve sim a separação, então houve a fundação da República Rio-Grandense, ou República Piratini, houve também a criação, a fundação da República Juliana, né? Foi o mais longo conflito da história do Brasil, 10 anos quase, né? De 35 a 45. Foi por conta de questões relativas ao charque, principalmente, às charqueadas, né? Essa exclusividade do charque, que não era dada ao Rio Grande do Sul, mas sim a outros países, inclusive, né? Eram favorecidos. Também vimos a revolta dos malês e a sabinada na Bahia. Uma é o oposto da outra, porque uma foi uma revolta popular e a outra não. Revolta dos malês. Nós temos aí os escravos africanos, né, de origem muçulmana, que desfilavam pelas ruas usando vestes com trechos do Alcorão, né, que é o livro muçulmano, com vestimentas islâmicas, né, e tentavam disseminar, né, suas ideias em meio ao império, porém, né, ainda estava na fase de planejamento quando foi descoberto, né, o movimento foi denunciado e foi descoberto e todos os revoltosos foram presos e fuzilados. E a Sabinada foi na Bahia, foi um movimento também não popular, né, não foi popular. Nós temos a figura do médico Sabino, que liderou o movimento, tá certo? E também lembrando que a Sabinada tem esse detalhe, ela queria proclamar a república enquanto o imperador Dom Pedro II não completasse 18 anos, né? Então essa era a ideia. Também nós temos a Balaiada do Maranhão, que é a balaiada, né? A balaiada, ela sim foi um movimento popular ocorrido no Maranhão devido às crises econômicas na região. Temos lá o grupo dos bentivis. Então o que é o meu conselho?
façam essas referências. Cabanagem, os cabanos, Movimento Popular, Pará. Farroupilha, Movimento Não Popular, Rio Grande do Sul, e assim por diante em todas elas. Façam essas tabelinhas, vejam realmente cada revolta, aspectos de cada revolta, tá? Para vocês terem em mente. Dentre essas revoltas, como eu falei, apenas duas, a Farroupilha e a Sabinada, que não foram movimentos populares. E na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos falar sobre já o segundo reinado, né? Uma primeira parte, nós vamos falar do segundo reinado do Brasil, que vai se estender de 1840 até 1889. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula de História do Brasil, sobre as revoltas do período regencial. Não esqueça de fazer os exercícios desta aula, que está aqui nos slides, tá? Para vocês massificarem o conteúdo. Façam resumos no caderno que vocês viram no slide, baixe esse material, não esqueça de baixar esta aula, tá certo? Bons estudos a todos, Deus abençoe. Qualquer coisa estou à disposição de vocês. Fique com Deus e até a próxima.